Olá a todos, boa noite. Estamos aqui novamente para a segunda parte da apresentação que nós iniciamos na segunda vez e uma honra recebê-los todos. Em primeiro lugar, muitas desculpas pelo atraso, mas quando estávamos quase prestes a energia elétrica em toda a nossa região. Mas felizmente aqui estamos de volta. Então vejam, o tema central dessa nossa apresentação é o cuidar de si para cuidar de outros, endereçados então aos profissionais de saúde, que normalmente já estão envolvidos com uma área, uma profissão de alto risco. E agora, devido à pandemia, devido ao Covid-19, eles estão ainda mais expostos a riscos e nós temos observado, mas também um aumento na severidade dos sintomas de ansiedade e depressão nesses profissionais, também chamados de profissionais de linha de frente. Então, na semana passada, eu abordei os transtornos de ansiedade, o modelo cognitivo dos transtornos de ansiedade, então propondo que a emoção ansiedade decorre da atribuição de perigo ou ameaça a eventos do real. Falamos ainda do transtorno depressivo. Então, nesse caso, a depressão decorre de uma atribuição de perda a eventos do real, de perda ou de falta de objeto. Eu gostaria de ter algo que eu não tenho. Nós falamos também do modelo de intervenção da TCC na área dos transtornos emocionais. Então, passando rapidamente agora, nós trabalhamos em direção a 3 objetivos principais. Primeiro, a flexibilidade cognitiva, ou seja, flexivelmente buscar cognições alternativas para interpretar, representar eventos e dessa forma modular as emoções e comportamentos associados a essa representação, a essa interpretação. O segundo objetivo seria o que nós chamamos de reestruturação cognitiva. Então, a reestruturação cognitiva significa que o paciente chega com um conjunto, um sistema de esquemas e crenças e que é disfuncional, que o predispõe à instalação e manutenção de transtornos emocionais. Então, como segundo objetivo psicoterapêutico, nós temos dotar o paciente de um novo sistema de esquemas e crenças mais flexíveis, mais funcionais. E o nosso terceiro objetivo é o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas, ou seja, definir um problema, definir uma meta, gerar alternativas de solução que o levem do problema à realização da meta. E por quê? Porque os estudos de problemas. Agora, diante da situação da pandemia do Covid, nós não podemos dizer que sempre existe um grau de distorção, um grau de negatividade. Mas a situação é naturalmente negativa. E então, não haveria saída para o portador de um transtorno emocional? Não. Há saídas. Mesmo que nós admitamos o valor negativo dessa situação pandêmica atual, ainda assim há formas de modular emoção e comportamento.
Há formas de perceber o real como ele é, negativo e trágico, mas mesmo assim manter a nossa disposição, a nossa motivação, mantermos-nos operantes diante dessa situação verdadeiramente adversa. Então, conforme eu prometi a vocês, né, eu viria com 6 sugestões de intervenção. Essas sugestões podem ser aplicadas pelos profissionais de saúde mental a si mesmos. Essas sugestões podem ser aplicadas também por profissionais, médicos, psiquiatras e especialmente aqueles envolvidos com a psicoterapia, como os psicólogos, né? Então, essas sugestões também servem para a aplicação a seus pacientes, ou seja, aqueles profissionais ou membros da população em geral que nos procuram e são portadores de um transtorno de ansiedade ou do transtorno depressivo, né? Então, a primeira sugestão eu me refiro como cognições controlam as emoções. Como nós vimos na semana passada e eu rapidamente revisei agora, então a forma da pessoa representar e interpretar um evento determina as suas emoções e comportamentos, e não o evento em si. Portanto, a fim de preservar-se de emoções adversas, de comportamentos disfuncionais, as pessoas precisam mudar a sua forma de processar informação, a sua forma de processar eventos. Então, mudando a forma de processar eventos, as pessoas então mudam também as suas emoções e os seus comportamentos decorrentes desse evento. Como fazer? Em primeiro lugar, a introspecção. Então, é necessário que o indivíduo olhe-se a si mesmo e perceba quais são as suas cognições disfuncionais. Quais são, então, as cognições que mereceriam, que necessitariam ser atualizadas, mudadas, mais realistas, mais de acordo com o real? Uma vez identificadas essas cognições, nós entramos então com o que chamamos de desafio cognitivo. Então, buscamos evidências a favor do pensamento, evidências contra. Buscamos também examinar a situação de uma nova perspectiva, imaginar como outros percebem essa situação, imaginar como nós aconselharíamos outros nossos amigos a pensar diferentemente diante de uma situação adversa. Temos ainda o que eu chamo de desafio pragmático, quando nós avaliamos vantagens e desvantagens de manter aquela cognição, aquele pensamento, aquela interpretação, custos-benefícios de manter aquela interpretação ou custos e benefícios de mudar para uma nova interpretação. Podemos conduzir também desafio de imagens. Muitas vezes as cognições que levam a emoções e comportamentos disfuncionais não são cognições verbais, mas são cognições em forma de imagens. E nós podemos também desafiar imagens que nos sobressaltam, imagens de situações traumáticas, através do mesmo desafio cognitivo. Podemos ainda avaliar, flexibilizar os próprios comportamentos, através de roleplays, através de experimentos induzidos, se é um momento terapêutico, conduzidos em sessão ou fora da sessão, testes de realidade
fora das sessões, tudo para mudar as nossas cognições e dessa forma também mudar emoções e comportamentos. Uma segunda sugestão seria com relação ao perfeccionismo. Perfeccionismo significa ter metas e expectativas que refletem a busca da perfeição. O perfeccionista tem como princípio não aceitar nada a menos do que a perfeição. E mais, além de aplicar o seu perfeccionismo a si mesmo, ele também aplica o seu perfeccionismo a outros, esperando dos outros também a perfeição. Como a perfeição não é atingível, enfim, tudo que nós fazemos hoje, de uma certa maneira, pode, no momento posterior, ser melhorado. Então, o perfeccionista é um eterno insatisfeito. Ele é um eterno frustrado. E ele paga um preço emocional pelo seu perfeccionismo. Agora, é muito interessante que quando nós tentamos desafiar o perfeccionismo das pessoas, eles nos respondem, mas não, eu não posso. Se eu deixar o perfeccionismo de lado, o meu desempenho vai cair. E não é exatamente o contrário. Vejam bem, como a perfeição é inatingível, aquele que espera a perfeição é continuamente frustrado no seu propósito de perfeição. Essa frustração implica em queda de humor. Quando o humor cai ou também a ansiedade se insere, ele ficará ainda menos dotado de recursos para alcançar a perfeição. Quando ele então abandona a busca da perfeição e tem como objetivo a busca da excelência, por exemplo, então ele não mais paga o custo emocional relativo à sua frustração, porque buscar a excelência é o meu melhor naquele momento, diante dos recursos que neste momento eu tenho. Então, quando ele busca a excelência, ele não se frustra. Ou pode não atingir a excelência, mas buscando a excelência, ele pode melhorar e conseguir mais recursos. Então, quando ele abandona a busca do perfeccionismo e busca a excelência, a sua motivação sobe, a sua tranquilidade está presente, o que vai então levá-lo à materialização máxima da sua competência. Então, quando ele abandona o perfeccionismo, o seu desempenho chega mais perto da perfeição do que antes, quando ele o buscava. E como lidar com o perfeccionismo? Identificar situações que acionam o seu perfeccionismo enquanto aplicado a si e a outros também. Reconhecer que a perfeição não é atingível. Tudo que fazemos hoje podemos melhorar no futuro. Avaliar pragmaticamente a sua busca pela perfeição, pesando custos e benefícios. Reconhecer que o perfeccionismo traz custos altos, queda de humor, presença da ansiedade, medo, frustração, autodesmoralização, autocrítica. E reconhecer que o mundo todo não compartilha do seu perfeccionismo também é algo muito interessante. E talvez retardar o seu tempo de reação quando o perfeccionismo não é atingido e olhar essa situação de uma nova perspectiva. E se por acaso é o outro, por exemplo, o membro do seu time que não alcançou a perfeição, falhou em alguma tarefa, então reconhecer que talvez, ao invés de apontar-lhe simplesmente o fracasso, o insucesso,
talvez fosse interessante uma conversa, um diálogo, em que cada um poderia colocar as suas expectativas e estar também modulando suas expectativas de acordo com a expectativa do outro e dessa forma reduzir a incidência de frustrações na busca do perfeccionismo. Uma terceira sugestão, a profecia autorrealizante, né? É um conceito bastante antigo na literatura da psicologia. Significa que quando fazemos uma profecia, o fato de profetizar se encarrega de tornar realidade aquilo que foi profetizado. Há uma frase muito interessante que é atribuída a Henry Ford, um dos inventores do automóvel, né? Então dizem que ele dizia: não importa se você busca sucesso ou fracasso, porque em ambos os casos você estará sempre certo. Ou seja, ele estava então dizendo que profetizar o sucesso é associado a um estado emocional que favorece a ocorrência do sucesso, enquanto que profetizar o insucesso também tem o efeito contrário, ou seja, a emoção associada à previsão do fracasso, então, que seria uma queda de humor, favorece a ocorrência do fracasso. E como lidar, né? Reconhecer esse viés negativo que essa pessoa atribui ao real. Reconhecer que esse viés negativo é aplicado indiscriminadamente ao processamento do real em todas as áreas da sua experiência, da experiência do pessimista. Permanecer alerta contra o pessimismo e os seus efeitos negativos. Também reconhecer como o pessimista justifica o seu pessimismo. Ele diz: estou apenas sendo realista e vocês são bobos de acreditar em qualquer outra alternativa. Também preferir a convivência com pessoas otimistas realistas, aquelas pessoas que desenvolvem a sua competência nas áreas em que atuam e ainda, como na profecia autorrealizante, acreditam na possibilidade de sucesso mesmo na ausência de provas concretas, né? Uma quarta sugestão, um fator de personalidade. Dr. Beck, ao redor de 1979, quando ele lançou a sua obra mais importante até aquela data e que ainda permanece como a Bíblia, né, na literatura da terapia cognitivo-comportamental, que foi Terapia Cognitiva e Depressão. Então, ali, aquela época, ele já falava desse fator de personalidade que ele definiu como sociotrópico versus autônomo. Quem seria o indivíduo sociotrópico? Seria aquele indivíduo voltado às relações sociais, como o tropismo mesmo em botânica, né? Aquele voltado às relações familiares, às relações afetivas, às relações de amizade, aquela pessoa que se dedica ao outro. Aquela pessoa que se deprime quando o melhor amigo se muda para um outro país, se deprime quando rompe um relacionamento, se deprime quando perde alguém, ou simplesmente se deprime quando os filhos vão para a universidade, naquele que é chamado a síndrome do ninho vazio, não é? Então, agora, o sociotrópico está no extremo de um contínuo, em cujo extremo oposto está o autônomo. Quem seria o autônomo? Aquele voltado a si.
aquele voltado ao seu progresso pessoal, profissional, financeiro, aquele voltado ao desenvolvimento da sua carreira, aquele voltado ao desenvolvimento da sua competência em qualquer área em que ele atue. O autônomo, então, se deprime quando ele é preterido numa promoção, quando o desenvolvimento da sua carreira sofre percalços, quando ele perde dinheiro na bolsa, quando a sua reputação profissional, especialmente, pode cair em decorrência de alguma falha, né? Agora, como lidar, então? Em primeiro lugar, eu perguntaria a vocês, o que é mais saudável? Ser sociotrópico ou ser autônomo? Na realidade, o saudável é manter um equilíbrio entre esses dois extremos, não é? Nós temos, então, que nos dedicar a desenvolver o nosso lado sociotrópico, mas desenvolver também o nosso lado autônomo. Principalmente porque se nós tivermos o lado sociotrópico bem desenvolvido e estruturado, nós podemos passar por percalços no lado autônomo e o lado sociotrópico ajuda o indivíduo a manter o equilíbrio. E vice-versa. Se temos o lado autônomo bem desenvolvido, se ocorre algum problema no lado sociotrópico, o desenvolvimento, a estrutura do lado autônomo nos ajuda a sustentar e novamente reganhar o equilíbrio, né? Então, como promover esse equilíbrio? Primeiramente, reconhecer que ambos os fatores são fundamentais para o nosso equilíbrio. Então, mesmo clinicamente, quando recebemos, por exemplo, um executivo que totalmente dedicado ao seu desenvolvimento autônomo, que inclusive nem se lembra das datas de aniversário do seu próprio filho, né? Então, nós tratamos de, obviamente, desenvolver o seu lado sociotrópico e vice-versa. Uma pessoa que jamais investiu em si, no seu desenvolvimento pessoal, em ter uma carreira que o gratificasse, né? Então, nós também tratamos, além do lado autônomo que essa pessoa já tem desenvolvido, tratamos de desenvolver o lado sociotrópico. Desculpe, o lado autônomo. Não, acho que agora era o sociotrópico. Me desculpem, mas tendo, né, o lado autônomo bem desenvolvido, né? Mas não o lado sociotrópico, nós tratamos de desenvolver o lado sociotrópico. Agora ficou certo. Muito bom. Então, reconhecer que ambos os fatores são fundamentais para o nosso equilíbrio, pedir ajuda a cônjuges, a familiares, a melhores amigos, a fim de dosar a ênfase a cada um desses fatores, né? Redefinir prioridades, dando espaço ao desenvolvimento daquele extremo em que ele é deficitário. Redefinir a sua rotina, talvez revisar o seu gerenciamento de tempo. Inserir novas atividades na sua rotina, desde a atividade física com amigos, por exemplo, até atualizar aquele projeto no lado autônomo que está parado há já alguns meses, né? E compartilhar com colegas do trabalho notícias da sua vida autônoma, assim como compartilhar com pessoas da sua vida, compartilhar com amigos as notícias da sua vida autônoma e também compartilhar com os seus amigos da vida autônoma detalhes, notícias da sua vida sociotrópica. Muito bom!
Chegamos então à quinta sugestão de intervenção, que as pessoas podem fazer consigo mesmas ou numa situação clínica com o outro, né? Então, diz mais respeito atualmente à situação dos profissionais de primeira linha, os profissionais de linha de frente, não é? É o que nós chamamos de fadiga de compaixão. Então, vejam bem, né? Imaginem esses profissionais que estão atuando ativamente no combate ao Covid. Estão atuando, né? 3, 4 plantões semanais em enfermarias do Covid-19. Então, quantas vezes eles observam um paciente que vinha melhorando e de repente tem um agravamento do seu quadro e continuamente também são expostos à perda desses pacientes. E obviamente essas perdas, essas situações difíceis trazem um ônus muito grande a esses profissionais, um ônus emocional. Então, a compaixão, como pode um sentimento tão nobre também ter o seu lado negativo? Mas tem. Por quê? É o que nós diríamos desses profissionais, não é a fadiga da compaixão. É a compaixão muito frequente, é a compaixão em excesso, que acaba minando a funcionalidade desse profissional e de times, equipes inteiras, né? Como lidar? A introspecção para identificar a ocorrência da fadiga de compaixão, para identificar quando a compaixão passou de uma linha segura. Interagir com outros que estejam passando pelo mesmo problema. Interagir também com aqueles que passam pelas mesmas situações e não desenvolvem a fadiga de compaixão. Então, dialogar, refletir sobre o tema. Equilibrar as atividades de trabalho e as atividades pessoais. Tentar, ao sair do trabalho, deixar as preocupações desse trabalho lá e, ao entrar em casa, tentar viver a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Uma boa forma também de manter esse equilíbrio cognitivo, quais são os pensamentos que a gente vai permitir que entrem na nossa mente, praticar meditação, né? E também a mindfulness, que é muito associada, é muito semelhante à prática da meditação. E com pragmatismo, definir e implementar estratégias de resolução de problemas. Meu problema é um excesso de compaixão, uma fadiga de compaixão. Quais são as alternativas que eu posso aplicar para sair desse estado? E dirigir-se aos seus amigos, o que vocês estão fazendo para não experienciarem a fadiga de compaixão, né? Essa troca, enfim, que ajuda, e a flexibilidade cognitiva para ver a compaixão de uma outra perspectiva. E agora chegamos à última sugestão. Por que eu incluí esta sugestão da opinião de outros? Porque, na realidade, né, em equipes que trabalham juntos, é muito comum que algumas pessoas sofram críticas, algumas pessoas deem as suas opiniões talvez infundadas e levem a ativar a sensibilidade daqueles que recebem as críticas, né? Então, uma afirmação injusta, uma acusação desmoralizante, muitas vezes tendem a abalar as pessoas. E são especialmente sensíveis, especialmente críticas em equipes de trabalho, pela frequência da convivência entre essas pessoas, né?
Então, nós temos que considerar várias questões. Primeiro, nós podemos interpretar negativamente uma afirmação que na realidade foi neutra, dependendo do nosso estado emocional prévio. Ou nós podemos exagerar na atribuição de malícia ao outro que falou algo sem nem ao menos perceber. Ou podemos interpretar negativamente algo que na realidade reflete mesmo uma maledicência, né? Mas há ainda a possibilidade de nos ofendermos com uma opinião ou injúria efetivamente cometida contra nós e que efetivamente foi merecida. Não é? Então, qual o valor que nós devemos atribuir a opiniões, críticas, injúrias e a reais maledicências, né? Como lidar? Primeiro, não reagir prontamente, mas considerar. A crítica negativa é realmente, de alguma forma, merecida? Outra, qual o raciocínio que levou o perpetrador da calúnia, né, a resolver expressar a sua opinião negativa e, nesse caso, até infundada? Que motivações reprováveis teria esse autor? Qual o custo e benefício de agir ou reagir à injúria, à calúnia, né? Pode ser muito mais econômico nós ignorarmos, talvez não mereça a nossa atenção. E como agir para que o autor desista ou se sinta desencorajado a cometer novas calúnias, novas opiniões infundadas, não é? E lembrar-se de que muitas vezes o autor agiu levianamente e diante do prato cheio que é lidar com a própria vida, ele nem se lembra mais daquilo que ele disse, não é? Mas aqui cabe também, nesses últimos minutinhos que nós temos, aqui cabe também uma fábula que eu muitas vezes já mencionei a amigos, mas principalmente a pacientes sensibilizados com alguma opinião negativa recebida de outros, não é? Que é a fábula do menino, o velho e o burro. Então, conta a lenda que o menino, o velho e o burro passaram por uma cidade. Então, o menino em cima, montado no burro, e o velho conduzindo o burro. Nessa primeira cidade falaram, mas olhe, que absurdo, o velho idoso andando e o menino forte refestelado sobre o burro. Então, na segunda cidade, eles trocaram. O velho subiu no burro e o menino passou a conduzir o burro. E na segunda cidade, muita crítica. Como pode o pobre do menino ainda jovem andando e o velho refestelado sobre o burro? Então, na terceira cidade, ambos subiram no burro, o velho e o menino montaram no burro. E os habitantes falaram, que absurdo, que abuso, coitado do burro conduzindo os dois montados em si. Então, na quarta cidade, ambos desceram do burro. E o comentário dos habitantes foi, mas olhe que absurdo, o burro tão forte e os dois andando. Então, vocês veem o que isso ilustra? Que por mais que nós nos esforcemos, sempre nos esforcemos para agradar, para agir corretamente, né? Sempre pode haver alguém que se desagrade ou alguém que critique a nossa atitude. Então, nós temos também que procurar viver economicamente e superar essas opiniões de outros. Não há como escapar da possibilidade de críticas,
Por mais que nos esforcemos para acertar e agradar a todos, sempre haverá a possibilidade de sermos criticados por alguém. E a vida a paz. Então vejam bem, né? Cumprimos aqui o nosso programa exatamente com pontualidade exata, né? Então, terminando aos 35 minutos, como tínhamos planejado para essa nova live. Foi um prazer enorme estar com vocês. Se vocês tiverem perguntas, se tiverem comentários, por favor, nos escrevam aqui. E nós queríamos também anunciar a vocês que, atendendo a pedidos, nós iremos por mais pelo menos 2 segundas-feiras repetir esta live. Os temas que nos pediram foi, primeiro, estrutura do processo das sessões em terapia cognitiva aplicada online. E o outro tema que nos pediram foi conceituação cognitiva de casos clínicos. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês para novas sugestões de temas, mas então, dependendo do que a Carla ainda tenha esquematizado para mim, programado para mim, né? Mas nós faremos todo o possível para nas próximas 2 segundas-feiras, ou seja, primeira e segunda semana de julho, já é? Isso. Então, no mesmo horário, das 19 horas, né? Caso nada nos impeça, né? Mas, então, estaremos com vocês novamente com esses 2 temas, conforme eu anunciei. E se tiverem outros temas, fiquem à vontade. Agora eu peguei o jeito, gostei muito das lives e espero dessa forma, durante a nossa pandemia, poder ver vocês ainda aqui online. Então tá bem. Bom, só vou passar uns recadinhos que você não está vendo. Ok. Mas inúmeros ex-alunos estão agradecendo. Em especial a Fernanda Pinho, que mandou uma mensagem super legal, agradecendo a ascensão profissional dela depois da formação com você. Oh, que emoção! E temos vários agradecimentos pelo tema. Que bom. E também já temos uma sugestão de tema que a gente viu aqui, Léa, obrigada, estresse pós-traumático. Perfeito. Então, a gente está anotando aqui e vamos colocar também no calendário e avisando vocês sobre as datas. Isso. Mas olha, como eu disse no início, é uma honra, um privilégio, mas acima de tudo uma emoção. E eu já sabia que eu veria alguns de vocês, nossos amados ex-alunos, não é? Então, um grande beijo especial a vocês e um grande beijo a todos que estiveram conosco em mais esta live. Muito obrigada.